o projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira, na forma do parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto de lei do Senado número 7 de 2016, que institui a nova Lei de Imigração, substituirá o atual Estatuto do Imigrante. Antes do mais nada, é importante ressaltar que o texto chega hoje para apreciação desse plenário, é objeto de longo debate envolvendo, ao longo de mais de 4 anos, dezenas de organismos nacionais, internacionais, laicos, religiosos, ministérios, órgãos governamentais, forças armadas, entidades da sociedade civil ligados ao mundo do trabalho, da segurança de fronteiras, à defesa de direitos humanos e à questão dos refugiados. Em todos os momentos, ficou claro que era preciso que a questão da migração fosse vista sob um novo prisma, substituindo a ótica anterior, que tinha raízes ainda no Estado Novo, no que se refere à proteção ao mercado de trabalho para os brasileiros, e nos períodos militares, com excessivo enfoque na segurança nacional. Construído a partir dessas matrizes ideológicas, o antigo Estatuto do Imigrante muitas vezes o enxergava como uma ameaça, alguém que somente seria aceito em nossa sociedade na medida em que trouxessem vantagens econômicas, mas não necessariamente recebesse a devida proteção, muito menos contrapartida por sua contribuição ao nosso desenvolvimento. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, abro parênteses para fazer alguns esclarecimentos em relação a vídeos e manifestações que têm ocorrido nas redes sociais, apontando certos temores que, ao meu parecer, não se justificam. Refiro-me, por exemplo, ao rumor que as fronteiras brasileiras estariam sendo escancaradas, fechando aspas, para que, abre aspas, terroristas e narcotraficantes travestidos de indígenas, fecha aspas, transitassem livremente por nossas fronteiras. Não sei exatamente de onde surgiu tal ideia, mas buscando detalhadamente no texto, só posso acreditar que tais postagens tenham se baseado na má interpretação do parágrafo 2º do artigo 1º, que assim está grifado. Artigo 1º, parágrafo 2º. São plenamente garantidos direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas. Assim, não é a nova lei de imigração, mas a própria Constituição Federal, carta que a todas as leis devem obediência, que garante com seu artigo 231, são reconhecidos aos índios e sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ora, se a nossa Constituição garante direito às terras, o que dizer então do direito de nelas livremente circular? Aos indígenas, sejam eles nacionais ou estrangeiros, pouco é dado a conhecer sobre marcas e divisas geográficas, sendo normal a circulação em regiões fronteiriças, na cotidiana busca da caça e pesca, ou mesmo fontes de água para sua sobrevivência. O que o dispositivo quer garantir é que este indígena autêntico, em terra por eles já tradicionalmente ocupadas, seja brasileiro ou não seja constrangido nem ameaçado por eventualmente ter transposto uma fronteira marcada pelo homem branco, dentro de uma região que há séculos seus antepassados já habitam. Daí a imaginar
que hordas de narcotraficantes, terroristas e guerrilheiros, travestidos de indígenas, possam se valer desse mero dispositivo para invadir o país, como se tem divulgado em certas redes sociais, a uma distância abissal. Ademais, cumpre esclarecer que a nova lei em nada restringe ou diminui, nem poderia fazê-lo, os poderes constitucionalmente conferidos à Polícia Federal e às Forças Armadas, especialmente no que se refere à segurança das nossas fronteiras. Casos como o apregoado nas redes, certamente a inteligência e a capacidade de reação de nossas forças de segurança saberão prontamente detectar e repelir. Outro mito que os críticos da nova lei criam é que estaríamos favorecendo as atividades de terroristas. Muito pelo contrário. A lei traz em seu artigo 45 e outros subsequentes uma série de salvaguardas e exceções, deixando expressamente estabelecido que não será permitida a entrada e não será concedido nenhum tipo de visto, de forma alguma, a quem esteja envolvido em crimes de terrorismo, de guerra e genocídio. Não apenas os condenados, mas basta estar respondendo por crimes dolosos que tenham correspondência na lei brasileira, que serão barrados por nossas autoridades. Há, inclusive, um dispositivo que veda a entrada de alguém cujo nome, mesmo sem condenação ao processo, conste em lista emitida por entidades internacionais, a que o Brasil tenha se comprometido a evitar. É sempre bom lembrar, entretanto, que nem mesmo países envolvidos em conflitos armados, que não é o caso do Brasil, como os Estados Unidos, a União Europeia, com todos os recursos que dispõem, conseguem evitar a entrada de terroristas. Estes não recorrem aos meios normais de emissão de visto, nem buscam as autoridades. Agem de má fé e tentam burlar toda e qualquer regra estabelecida. Contra eles, não basta o rigor da lei, mas, repito, principalmente a atividade de inteligência e das forças de segurança. Neste sentido, a lei contribui para essas atividades, na medida em que exige que todo e qualquer imigrante seja identificado biometricamente, podendo o regulamento de sua expedição exigir que outros dados sejam informados, como onde irá se hospedar, residir, estudar ou trabalhar, permitindo às autoridades, se necessária, monitorarem essas pessoas. A outra assertiva mais comum, também falaciosa, é de que os imigrantes teriam os mesmos direitos que os brasileiros, passando a com eles competir com os que já precários serviços de saúde, educação, previdência e benefícios sociais. Aqui, o que observamos é uma distorção, uma real diferença de concepção. Aquilo que, por princípio, distingue o antigo Estatuto da nova lei. Fundado na Constituição Cidadã de 88, a nova lei busca a concretização do princípio da igualdade perante a lei, inclusive entre brasileiros e residentes no país, consagradas em seu artigo número 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção a qualquer natureza, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isso aqui vale a pena lembrar de milhões, mais de 3 milhões de brasileiros que são emigrantes, que estão vivendo lá fora e buscam e clamam e têm, na maioria dos casos, esses direitos iguais aos dos cidadãos que lá habitam. Isto é um princípio que nós não podemos violar em hipótese alguma.
Como sabemos, tal é a importância que o Constituinte conferiu ao artigo 5º, que o consagrou expressamente como cláusula pétrea. O que a nova lei da migração faz, portanto, é materializar em relação aos imigrantes residentes no país os direitos e garantias ali estabelecidos. Portanto, como se observa, a questão é conceitual, uma diferente visão do mundo ou direito a uma igualdade que alguns críticos desse conceito simplesmente não acreditam. O conceito maior da lei de imigração é a consolidação do migrante como pessoa detentora de direitos, assim como de obrigações. Assim, ao estrangeiro regular, na forma da lei é assegurado o direito ao trabalho, da mesma forma que deverá ele pagar impostos sobre sua renda ou patrimônio, por exemplo. Como negar-lhe, portanto, acesso a serviços públicos e benefícios sociais em igualdade de condições com os brasileiros? Por que negar-lhes acesso à educação pública dos seus filhos, se muitas vezes estes mesmos estrangeiros contribuem como professores em nossas universidades? Por que impedir-lhes o acesso ao SUS, se a regra é a universalização do seu serviço? Se reunir pré-condições em termos de trabalho regular, tempo de contribuição e idade, por que não lhes conceder a aposentadoria? Seria a negação desses princípios que o Constituinte de 88, ou seja, os representantes do povo brasileiro, decidiram acolher em nossa lei maior. Nessa diretiva, a lei caminha no sentido da desburocratização, facilitação e estímulo à regulação da sua situação, da não criminalização a priori da migração e do migrante, regularizados, muitas vezes constituindo família, trabalhando e contribuindo para o nosso desenvolvimento, pagando os impostos e respeitando a lei. Não há como negar-lhes os direitos e benefícios sociais. O Estado, assim agindo, acolhe e regulariza os imigrantes de bem, assim antes que o façam os coiotes de fronteira, estes sim criminosos, que pela primeira vez terão seu crime tipificado. Os exploradores de mão de obra escrava e traficantes de seres humanos e narcotraficantes. Todos estes têm na fragilidade da situação do imigrante, especialmente a documental, o poder de chantagem e barganha sobre a vida destas pessoas. Por outra face, a argumentação de que os serviços públicos já são insuficientes e os estrangeiros dariam ainda maior demanda, prejudicando brasileiros, simplesmente não se justifica. Mais uma vez, estamos diante de uma questão conceitual, de gente que não compreende e não aceita a importância do sentido de igualdade perante a lei. Mas apenas para argumentar, analisemos os números. Estima-se que existem hoje no Brasil, entre estrangeiros regulares e clandestinos, pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso representaria, a grosso modo, algo entre 0,5% a 0,8% da atual população brasileira. Se é verdade que o SUS é insuficiente para atender a todos os brasileiros de forma digna, atribuir esta má qualidade aos imigrantes, uma parcela tão insignificante numericamente, simplesmente não se sustenta. Ao admitir tal absurdo, teríamos então que concordar que os outros mais de 200 milhões de brasileiros são os responsáveis pela péssima qualidade dos serviços na saúde, educação, segurança e saneamento. Ou seja, a má qualidade dos serviços públicos é responsabilidade do próprio público, do grande número de brasileiros que deles precisam.
Ora, estamos falando de serviços básicos, algo que o Estado, seja qual for a ideologia que quisermos adotar, não pode se furtar a prestar. É o Estado brasileiro que tem que buscar a melhor gestão, combater os desperdícios, desvios e a corrupção, para cumprir o seu dever de prover a todos, brasileiros ou estrangeiros, aqui residentes na forma da lei e da Constituição, estes serviços com qualidade. Portanto, não é verdade que a nova lei do imigrante escancara nossas fronteiras. Assim, uma mudança de paradigma, de espírito, em que o migrante deixa de ser visto sob a ótica policialesca da desconfiança, da criminalização, enxergando-o como um portador de direitos e obrigações. Alguém que, submetido à lei, como qualquer cidadão brasileiro de bem, aqui será acolhido em seu autêntico desejo de se integrar à nossa gente, trabalhando e construindo uma nova vida. Era esse, portanto, um esclarecimento que devia dar, senhoras e senhores senadores, em relação às postagens que surgiram desde a aprovação e alguns argumentos que surgiram aqui na nossa discussão.